Olá, internautas, tudo bem? Esse é o programa Momento Econômico, uma promoção da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Controlar as finanças de qualquer família já é um desafio, principalmente na situação econômica em que estamos vivenciando. Agora imagine controlar as finanças das famílias empresárias. Como administrar os conflitos e os interesses individuais perante os coletivos? Com certeza não é uma tarefa fácil. Hoje estamos recebendo aqui o Silvio Paixão, ele que é diretor da ANEFAC e consultor empresarial, especialista no tema, que vai esclarecer as dúvidas sobre as finanças nas famílias empresárias. Lembramos que todos vocês podem participar, perguntar, questionar. Basta enviar a sua questão, sua pergunta, para o e-mail comunicação@anefac.com.br. Silvio, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom, Roberto? Tudo bem. Silvio, qual é esse conceito de família empresária? O conceito de família empresária é toda unidade familiar cuja renda da família decorre de um negócio, de uma atividade empresarial. Então, se eventualmente os membros da família trabalham, eles trabalham para uma empresa que é negócio da família. Então, pode ser desde aquela família que, por um motivo ou por outro, ela vive da renda da sua fortuna, que foi amealhada em algum momento, como pode ser a renda decorrente de um negócio que é administrado pela família. Então, esse é o conceito de família empresária. Agora, Silvio, aqui no Brasil, até a Bolsa de Valores explica um pouco como são os negócios no Brasil, né? Ainda substancialmente é família. Sim. Nós temos só 350 empresas de capital aberto. Então, eu diria, ou pergunto para você, é a maior parte das empresas que fazem parte desse grupo de empresas em família? Sim, a grande maioria das empresas, seja por lucro presumido ou por lucro real, que são limitadas, são, sem dúvida nenhuma, decorrentes ou originárias de um patriarca, de uma matriarca, que foram os fundadores, né? Nos idos do início deste milênio no Brasil, cerca de 90% das famílias, das empresas de famílias empresárias ainda eram conduzidas pelo fundador, por quem estabeleceu aquele negócio. Hoje está mais para a casa dos 70%, em função não só das condições econômicas, mas também porque as pessoas passam, né? Então, já não é mais o primeiro ou o fundador que está no comando das empresas. Quando a gente fala de empresas família, sempre chega na nossa mente, a questão marido, esposa, esposo, esposa. Como é que é esse assunto, né? No problema que nós tratamos de economia das famílias? Tá legal. Bom, a gente pode tratar isso separando em dois grandes grupos, né? Onde a esposa ou o esposo funciona como um mentor, como um coach daquele que é o executivo principal. Então, ele funciona não só como uma pessoa que serve para manter o equilíbrio da família, mas ele, à distância, adquire um caráter muito mais contemplativo e educador daquele que conduz a empresa. Então, ele olha aspectos estratégicos e olha situações específicas onde assuntos familiares devem ser conduzidos de forma mais pragmática. Então, você tem empresas de sucesso que têm esse cônjuge, vou colocar dessa maneira, que é um grande filósofo. E ele é um filósofo que aplica esta visão filosofal, colocamos desse jeito, como um coach daquele executivo que está tocando o negócio da família, exatamente para que se evitem conflitos familiares, que é, aliás, o grande problema das famílias empresárias. Como lidar com as relações e com os sentimentos decorrentes de membros da família, né? Então, quando o cônjuge assume vamos dizer assim, essa posição de suporte, que eu vou chamar de inteligente,
para tratar desses assuntos que têm caráter afetivo, a empresa tem a sua continuidade de uma maneira bastante, eu vou chamar de tranquila. Não estou dizendo que não tem os seus percalços, né? Mas pelo lado dos seres humanos que conduzem aquele negócio, o troço é bem mais facilitado. E do outro lado tem aquele que se isenta. E por conta dessa sua isenção, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim a postura da pessoa, porque cada um tem as suas características, né? Mas o fardo fica maior para aquele que tem que lidar com tomar decisão e agir. Pela sua experiência profissional, Silvio, no Brasil a gente sempre ouve falar muito. Olha, a segunda geração ainda passa, mas normalmente a terceira acaba com o negócio. Até que ponto isso é verdade? É uma verdade incontestável, tanto que a exceção confirma a regra, né? O que acaba acontecendo? Por sermos um país latino, ou de formação mais latina, o que acaba acontecendo, né? A prole sempre é preservada das dificuldades, das decepções, dos enfrentamentos, dos obstáculos. Então, você não prepara o sucessor, de fato, para assumir o negócio com a propriedade e com a capacitação para poder dar continuidade ao negócio da família. Então, se o segundo não consegue destruir, o terceiro, sem dúvida nenhuma, não assume a sua responsabilidade como deveria e não se prepara para tal. Até que ponto, Silvio, é importante e interessante envolver os cônjuges, aquele que não está participando do negócio, digamos assim, nos assuntos societários? Ele tem, eu diria, 2 pontos que eu chamo de cruciais. O primeiro, que é de comunicação. Exatamente para que não se alegue mais no futuro o desconhecimento de determinados assuntos que precisam ser enfrentados ou que foram enfrentados e aquela pessoa desconhecia, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, 2 cabeças pensam sempre melhor do que uma. Então, existem considerações, existem percepções e existem análises que, na hora que uma pessoa participa, por interesse, sem dúvida nenhuma, mas por conta de querer agregar, e as coisas, se forem bem conduzidas, levam a uma visão muito mais objetiva de como tratar aquele assunto ao longo do tempo. Não é um assunto que você tomou uma decisão e está resolvido, não. Isso daí exige um trabalho grande. Então, tomar uma decisão sobre um determinado assunto, em caso de família, exige que você tome uma série de ações ao longo do tempo para que a consecução daquilo que você almeja possa ser alcançado, porque senão não vai ter jeito. Então, a participação do cônjuge ajuda em muito a como a gente deve administrar todas essas situações e a evitar que os problemas de falta de comunicação gerem mais atritos, mais conflitos entre o casal. Tem uma questão aqui, um e-mail, a questão é da Suzamara. Do ponto de vista de um membro de família empresária, o desafio se inicia pela escolha do parceiro. Uma dúvida sempre paira no ar: o interesse é financeiro ou afetivo? Bom, essa pergunta, ela pode não estar explícita, mas ela está sempre participando das situações de família, né? Não pode se... Bom, existem várias famílias que partem do pressuposto de que a pessoa é culpada, né? Ou seja, olha, ela está interessada no meu filho, no meu companheiro, por conta de um negócio realmente de caráter pecuniário, né? E existem outras famílias que falam o seguinte: olha, até prova em contrário, a pessoa é inocente. Vamos dar tempo ao tempo para entender como é que as coisas funcionam e quais são os valores e os princípios que aquela pessoa observa. Então, até prova em contrário, o filho ou a filha tem algum tipo de afetividade para com aquela pessoa que possa vir a ser o seu companheiro ou sua companheira. Então, a administração no tempo do relacionamento e a forma como você trata esse potencial futuro membro da família
no dia a dia é fundamental também para que as coisas possam funcionar bem ao longo do tempo, seja para expurgar aquela pessoa, seja para poder abraçá-la no seio da família empresária. Silvio, parece uma pergunta simples e talvez nem pareça com muito nexo, mas eu tenho certeza que influi o regime de casamento, sei lá, comunhão de bens ou não, nos negócios. Como é que tratar isso? Na realidade, hoje em dia, até uniões estáveis entram vamos dizer assim, nessas considerações, né? Então, como hoje em dia existe a figura de vamos juntar os trapos, né? Vamos juntar as nossas coisas, e isso acaba fazendo com que, em decorrência, exista um casal de fato, e que a justiça e que a legislação brasileira formaliza como um pseudo-casamento, é importante que aspectos relacionados à herança ou a como você vai fazer a administração da sucessão do patrimônio da família sejam tratados sempre com propriedade, com clareza e com objetividade. Então, se você trata isso desde o começo com os seus filhos ou com aqueles que serão os sucessores, vai ficar muito mais fácil o tratamento desse assunto quando envolver a afetividade entre casais. Silvio, você tem uma experiência muito extensa nesse assunto e você já vivenciou N casos. Você poderia dizer, em algumas palavras, o melhor encaminhamento, qual seria o melhor encaminhamento para o sucesso de empreendimentos familiares? A gente costuma sempre dividir a situação em tamanhos de patrimônio, né? A partir de um determinado montante, que depende muito da característica daquela família e do local onde aquela família se localiza, porque uma coisa é uma família no sul, outra coisa é uma família no norte ou no nordeste, né? Onde o tamanho do patrimônio para aquela localidade pode fazer uma diferença significativa, sem falar dos aspectos culturais específicos daquela região. Mas a gente recomenda que se montem conselhos de família para tomadas de decisão sobre o que fazer com o patrimônio da família. E, por conta disso, você começa a tratar partes do patrimônio com profissionalismo. Então, o que acaba acontecendo? No conselho de família, que sempre vai ter, e se recomenda que tenha, pessoas que sejam da família, mas cuidando de determinados capítulos do patrimônio, tenham com propriedade definido o que é para fazer com aquele patrimônio em função do que a família quer que seja feito. Então, o que a gente tem visto ao se estabelecer um conselho de família e a governança familiar, você cria critérios para a tomada de decisão, e você também cria critérios de como tratar o assunto dentro do conselho de família, que às vezes não tem nada a ver com o conselho de administração daquele negócio ou daqueles negócios da família. Então, montar um conselho de família, dependendo do tamanho do patrimônio, traz uma série de benefícios. Uma série de benefícios. No mínimo, para você categorizar quando, como e de que jeito nós vamos tratar de assuntos relativos a dinheiro, à riqueza da família, ao patrimônio daquela unidade familiar ao longo do tempo. E, Silvio, quanto antes se começar a tratar esse assunto com profissionalismo, com certeza melhor, né? Olha, eu acho que para evitar decepções, para se evitar problemas futuros, a educação da família tem que contemplar esse tipo de situação, exatamente para que as pessoas possam viver com tranquilidade, sabendo qual é a regra do jogo. Não adianta você tratar um filho ou uma filha dizendo, olha, na realidade, você pode tudo, que não é verdade. E dinheiro não aceita desaforo. Então, como ele não aceita desaforo, se você ensinar os filhos a tratar o dinheiro como deve ser tratado, para que você possa se beneficiar daquilo, eu sempre brinco, olha, o dinheiro foi feito para me servir. Trate-o bem, porque senão ele vai embora, e vai rapidamente. A gente vê uma série de famílias
que tratam os filhos e sucessores ao longo do caminho, preparando para que eles possam entender como tratar aquele negócio e como responder profissionalmente naquela situação. Seja para que ele seja o executivo principal, seja para que ele possa escolher os executivos e as pessoas que podem fazer aquilo que ele quer que seja feito. Silvio, eu imagino que nessa sua função profissional de apoio às famílias, na questão financeira, etc., tem um pouco de coaching, deve ter. Tem? Sim, tem. E no final a gente fala muito menos em números e fala muito mais em relacionamentos, né? Então, todos os assuntos que a gente acaba conversando hoje em dia é muito mais de como você fala uma situação ou um assunto do que qual assunto você vai falar. Porque todos os assuntos, quando se trata de patrimônio, de fortuna e de como as pessoas se relacionam com isso, são assuntos delicados. Então, é uma arte poder conversar com as pessoas e com as famílias, tratando de assuntos delicados que efetivamente envolvem a afetividade, envolve sentimentos familiares e envolvem como que as pessoas se posicionam em relação a tudo isso e entre elas. Então, tem pais ou mães que acabam contratando os nossos serviços para que possam ser executadas determinadas ações que eles não se sentem confortáveis afetivamente para cumprir, exatamente por conta de todos esses aspectos que a gente está falando. Silvio, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.